a deficiência de abastecimento mesmo, do turnover que acontece hoje nas empresas é muito, muito grande. A gente vive com déficit de quadro, de pessoal. A gente contrata, às vezes começa, mas a pessoa não se adapta. Por quê? Porque é realmente um serviço bastante exigente. A gente sempre fala que as empresas elas têm uma dificuldade de gerenciar ou de fazer valer a cultura, né, que a organização tenta disseminar. Olá, você está no Arene. Eu sou Marcelo do Carmo e hoje a gente está aqui em Caxias do Sul. Estou todo paramentado aqui porque lá fora está 2 graus de temperatura, mas aqui a gente está quentinho, a gente está confortável numa das salas do Hotel Intercity. E aqui do meu lado está o São José Ozanir, gerente geral aqui do hotel. Muito bem-vindo, São José, muito obrigado pela tua hospitalidade aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, né, de participar aqui do teu podcast. E uma honra estar aqui com vocês. Ah, eu que agradeço. E esse é o tema que a gente vai falar, né? A gente estava falando aqui dessa questão da dificuldade ou do desafio de você fazer uma gestão de hospitalidade num serviço como uma hotelaria, né? No- Todo mundo, quando se hospeda em hotel, está fora de casa, pode ter chegado de um voo atrasado, pegou trânsito, está apressado para ir para um lugar que não conhece, ou seja, os nervos estão à flor da pele, né, seu José? E é impressionante, né? Todo mundo desce para fazer check-out ao mesmo tempo, todo mundo chega para o café da manhã ao mesmo tempo. Então, por mais que a coisa seja assim planejada, a gente lida com filas, lida com estresse. E aí, seu José, me conta na prática quão desafiador é isso aqui no dia a dia de vocês e como é que vocês fazem para gerenciar esse tipo de situação? Ok, realmente o cliente que usa serviços em geral, e vamos falar aqui do nosso segmento, né, que é a hotelaria, em geral, serviços de hospedagem, né? O cliente muitas vezes ele está realmente em viagem de trabalho, em geral, no nosso caso aqui, que é um hotel mais voltado para o público corporativo, né? Esse pessoal está longe da família, está longe dos filhos, está longe, às vezes, da sua empresa também, né? Então, as coisas estão acontecendo lá e ele está preocupado, e aqui no hotel a gente precisa fazer com que ele se sinta confortável, que ele se sinta acolhido, né, para que ele não tenha tanto estresse, né, Uhum. ou que seja minimizado esse estresse, por ele estar longe, por ele estar ausente do seu local de trabalho, às vezes da sua empresa. Ele pode estar aqui hospedado, ele pode estar numa reunião e a necessidade vão surgindo. Hoje em dia, né, a gente está 110% conectado, então Uhum. qualquer coisa que acontece já está no seu celular, imediatamente você tem que responder, você tem que atuar, e muitas vezes é solução de problemas, né? Então, acarreta que esse cliente, estando aqui conosco, ele acaba repercutindo na nossa equipe, no nosso ambiente, e a equipe tem que estar preparada, né? Nós todos temos que estar cientes dessas necessidades, dessas ansiedades e dessa expectativa que esse cliente tem quando ele vem para um hotel, quando ele está longe da sua casa, do seu trabalho. A gente tem que fazer o possível para deixar ele mais confortável, mais à vontade possível, e fazer com que ele, até com esse acolhimento, com esse atendimento atencioso, né, que a gente proporciona, ele consegue inclusive raciocinar um pouco melhor e dar soluções e andamento às coisas que eles precisam, às vezes, à distância, conduzir. Ô Zaniro, eu vou aproveitar aqui a tua experiência, né? Porque o Zaniro ele está aqui com mais de 4 décadas, 40 anos. Acho que eu não era nem nascido quando o Zaniro começou a trabalhar em hotelaria. Ele passou pela Cor, pela Bourbon, Atlântica, uma série de redes aqui no Brasil. Nesses 40 anos, seu Zaniro, eh, a gente ouve muito falar ou reclamações da parte dos gestores de pessoas da mudança do perfil, né, dos funcionários que estão aí no mercado de trabalho. Vocês também sentem isso? Como é que vocês estão lidando com essa mudança de perfil? Porque a a percepção que a gente tem é que as novas gerações, elas não estão mais tão predispostas a servir, tão sensíveis assim com o nível de serviço. Isso deve impactar mais a hotelaria. É verdade isso? Como é que vocês fazem? Puramente verdade. Hoje em dia, já de alguns anos para cá,
a indústria de serviços vem passando por uma série de dificuldades de a gente conseguir aquele profissional ou aquele aprendiz que vai virar um profissional da hotelaria, dos serviços em geral, restaurante, bar, boates, etc., né, que a gente chama de serviços de atendimento a pessoas que precisam de alimento, precisa de um serviço de manutenção, para um serviço de hospedagem, um serviço de voo, um transfer. E a deficiência de abastecimento mesmo, do turnover que acontece hoje nas empresas, é muito, muito grande. A gente vive com déficit de quadro, de pessoal. A gente contrata, às vezes começa, mas a pessoa não se adapta. Por quê? Porque é realmente um serviço bastante exigente. A gente tem que trabalhar meio que até de que cada funcionário, meio que um psicólogo, né, para resolver questões dentro de um quarto, num restaurante, no bar, no balcão da recepção, a pessoa chega esbaforida, cansada, já com os problemas na cabeça e nós temos que atender. Então, muitas vezes, as pessoas não estão totalmente preparadas para enfrentar esse desafio de entender o cliente e ser proativo realmente, né, com aquela situação que o cliente está passando. Isso exige muito tempo de experiência. E hoje em dia, né, com essa rotatividade, o jovem hoje é muito imediatista, né? Ele quer soluções rápidas, ele quer ganhar dinheiro rápido, ele quer crescer rápido, ele quer 2 meses, 6 meses depois ele já quer virar coordenador ou quer ser gerente. E a pressão, então, para quem faz a coordenação e a gestão de equipes e de pessoas passa a ser realmente dificultada, né? Nesse sentido, que tem que estar preparado para entender esse perfil novo de trabalhador, né, que está aí no mercado de trabalho, pessoas jovens, né, entrando no segmento, e tem essa expectativa e essa ansiedade de querer rapidamente galgar posições e, inclusive, salários, né, Uhum. benefícios que são exigidos e que o mercado tem que saber regular isso, né? E a gestão de pessoas, que são os coordenadores, os gerentes, os diretores, eles têm que estar realmente atento a isso, estudar esse perfil e tentar atender na medida do possível, ou seja, que salário a gente vai proporcionar, que formação a gente vai proporcionar, que tipo de formação, é treinamento em sala, é treinamento on the job, é uma universidade corporativa fazer um programa, né, de desenvolvimento individual ou gerencial, que também os gerentes precisam se preparar e evoluir, né? Então é bem difícil. O mercado de trabalho está escasso, né, de mão de obra qualificada e a gente tem que pegar às vezes menor aprendiz. A gente tem convênios para isso. A gente usa as organizações que ajudam, né, que são aí Sebrae, o Senac, que estão sempre proporcionando cursos para poder formar a base, né? E depois a gente, então, colocar para dentro do trabalho e fazer com que eles tenham esse desempenho, né? À altura daquilo que a gente espera, né? Que a gente quer realmente oferecer ao cliente. É qualidade e atenção no mais alto grau possível. E como é que é a formação dessa liderança, seu Zair? Porque eu vi o senhor tem aqui experiência internacional, o senhor tem formação em marketing, MBA. Nossa, o senhor tem formação em hotelaria na Holanda, né? Que fantástico, parabéns. Eh, As faculdades de hotelaria como o Senac, os cursos técnicos, eles estão dando conta do que é necessário desenvolver de competência, principalmente nas lideranças hoje em dia? Ou, se não, como é que o senhor tenta driblar esse desafio, esse eventual lacuna de formação? Porque na hotelaria, né, a gente sempre fala que as empresas elas têm uma dificuldade de gerenciar ou de fazer valer a cultura, né, que a organização tenta disseminar. Só que aqui vocês têm uma cultura junto aos funcionários e vocês recebem diferentes culturas de clientes, vocês recebem pessoas com diferentes conjuntos de valores, expectativas, parece uma roleta russa, né? Você nunca sabe o que vai entrar ali pela porta, né, de entrada do hotel. Como é que vocês focam no desenvolvimento das competências especificamente desses líderes, desses coordenadores? Veja, a cultura é um negócio que é muito importante a gente ter a cultura da empresarial, né, ter a sua
filosofia, o seu DNA, para proporcionar, vamos dizer assim, até alguns diferenciais que a empresa acaba tendo para os clientes dos mais variados perfis, né? Ela precisa ter essa cultura bem definida e cultivada. Ela precisa ser mantida e precisa que exija que a empresa então tenha disseminado essa cultura de cima a baixo. E o exemplo é também de cima a baixo. Desde o nosso CEO, os diretores, os gerentes de áreas, os gerentes gerais, os coordenadores de área dentro dos hotéis, que têm ali uma hierarquia setorizada e tudo, essas pessoas precisam primeiramente entender qual é a cultura, no caso aqui, a Intercity. Eu tive na Accor, eu tive na Atlântica, eu tive em outros lugares. Cada empresa tem a sua cultura, o seu DNA. Aquelas pessoas que vêm para dentro, elas precisam, inicialmente, entender essa cultura, entronizar essa cultura, né, para poder aplicar no dia a dia, nos setores diversos, né. Temos uma linha de trabalho, uma linha de filosofia de execução das coisas, que é o nosso perfil. O perfil da nossa empresa é assim. Às vezes, você olha na Cor é feito assim, na Atlântica é feito assim, lá na Bourbon é feito de outro jeito, né? Então, cada empresa tem a sua cultura, que vem lá de trás, desde a sua implantação, do seu nascimento, vamos dizer assim, e ela vai amadurecendo. Porém, ela tem uma matriz, e essa matriz precisa ser disseminada. No caso de algumas empresas, e a Intercity tem também a sua universidade corporativa, chama-se Educa Mais, Uhum. e todos os funcionários têm acesso, indistintamente do seu grau de de instrução, de tempo de empresa. Ele entrou na empresa, ele já, pelo seu CPF, ele já acessa a, A a plataforma. plataforma. E lá ele tem uma bateria de centenas de insights que fortalecem a nossa cultura, conhece a empresa por dentro, quem somos, aonde estamos, para onde a gente quer ir. A gente tem isso lá para eles acompanharem. E todos os treinamentos que são feitos sempre estão direcionados para fortalecimento e que as pessoas consigam então fazer alguma coisa atendendo a esse DNA, a essa filosofia de trabalho. Quando a gente tem esse déficit de pessoal para fazer o suprimento das vagas que surgem em diferentes setores, em diferentes graus de responsabilidade, a gente recorre ao nossa própria plataforma, que tem ali pessoas que se candidatam, que se oferecem para atuar com a gente, que gostam do nosso perfil, né, da nossa empresa, e também a gente recorre para universidades, faculdades, a gente acaba visitando às vezes, faz palestra para explicar o que que é hotelaria, como é que é a Intercity e tal, e isso faz com que há um despertar de interesse de algumas pessoas em virem trabalhar com a gente, porque empresa legal, universidade corporativa, ambiente gostoso de trabalhar, limpo, seguro, tem treinamento, tem formação, tem oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Tem benefícios, sempre dentro daquilo que é a média de mercado oferecer. Algumas coisas até a gente oferece mais, temos condições de fazer isso, temos tido essas condições, e a gente recorre também a esses organismos como o Senac, né, o Sebrae, eles têm isso já na matriz de treinamento deles, de formação de garçons, formação de recepcionistas, de outras profissões, né? E a gente acaba também ali, às vezes, obtendo alguns candidatos que vêm. Uhum. Eu já utilizei isso várias vezes em outras empresas também. Por exemplo, o pessoal de cozinha do Senac, eu gosto muito. Uhum. São excelentes cozinheiros, né? E alguns saem dali já preparados para ser chefe de cozinha, ou subchefe, ou líder de alguma área da cozinha, porque a cozinha tem as suas áreas, né? Uhum. Garde-manger, o açougue, a parte de patisserie. Então, cada um tem o seu viés, né? Uhum. Então, eu sou mais de fazer doces e tal, e tortas e etc. Então, vindo do Senac, eu já sei que ali tem uma boa Uhum. formação, uma base excelente para aqui dentro a gente lapidar e aí sim seguir com a nossa cultura. Essa é a estratégia que a gente tem de repor o quadro.
Numa área como indústria, seu Zanir, um gerente geral como é o cargo que o senhor ocupa, ele tem, assim, uma demanda muito grande para assuntos estratégicos, táticos, operacionais. Ele também desenvolve pessoas, mas não é, assim, a maior, carga de trabalho ou demanda de trabalho da atenção de um gestor na área industrial. Como que é isso na área de serviços? Se o senhor fosse fazer, assim, uma conta aproximada, qual proporção do seu tempo o senhor gasta gerenciando ou investe gerenciando o negócio em si e investe gerenciando, treinando, desenvolvendo, conversando com pessoas? É diferente essa proporção? É, a indústria tem as suas características, né, é muito mais técnico, operacional mesmo. Uma máquina, por exemplo, você Sim. tem que fazer um treinamento para o cara operar um equipamento que produz peças. Uhum. Então, é um cara técnico, ele não precisa muito, de De traquejo formação, social. traquejo, né, Uhum. muito requinte. Então, o gestor de uma indústria tem um perfil voltado para atendimento de, pessoas que trabalham Uhum. mais na parte técnica. Claro que tem também lá suas áreas de relacionamento, como a área comercial, que vai vender suas peças, às vezes seus veículos, etc., né, mas tem ali a seu organograma. Na hotelaria, a gente foca muito no atendimento mesmo. A gente tem que ter pessoas que amem realmente, que acordem e vão dormir pensando em atendimento, em acolhimento, em resolver situações de pessoas. Uhum. É pessoa com pessoa, não é máquina. Temos sim departamentos que fazem isso dentro da empresa, de um hotel. Claro, a parte de manutenção tem aquecimento de água, tem gerador, tem elevador, tem conserto de diversas coisas, de uma janela, de uma porta, de um piso, E né? 3 turnos, né? Em Não é um 3 turnos, turno. né, 24 horas funcionando, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é sempre trabalhando. Isso é uma dificuldade também, estava falando ali da mão de obra, é outra dificuldade. As pessoas hoje querem sim o seu tempo livre sendo utilizado para seu lazer próprio e junto com a família. Uhum. Então essa é uma dificuldade que a gente tem também na área de restauração e hotelaria, de obter pessoas que se submetam a ter sim, uma folga por semana que às vezes, na maioria das vezes, é no meio de semana, não é um fim de semana ele está trabalhando. Sim. E em alguns hotéis que têm um perfil de hóspede mais do lazer clássico, que é aquele que vem para passear, para se divertir, para conhecer coisas, esse perfil proporciona nos feriados, nos fins de semana, uma ocupação maior, então é onde dá mais trabalho, justamente quando seria uma pseudo folga, vamos dizer assim, das pessoas. Para Uhum. hotel não, para restaurante não, tem que estar funcionando justamente nessa época que tem bastante cliente, que tem hóspede na casa, que o hotel está cheio. Mas voltando então para o tempo que você Sim. dedica às pessoas, né, é muito maior, né, assim, redundante, mas é maior o envolvimento de um gestor na na relação, Uhum. relação pessoal, interpessoal e interdepartamental. A conexão entre os departamentos é muito importante, porque não adianta eu fazer um bom serviço no front, receber bem, e depois lá no quarto não está de acordo. Uhum. Ou não adianta eu receber bem na recepção, e aí no café da manhã ele sofre. A gente tem que fazer com que o cliente não sofra dentro do hotel. Ele está fora de casa, ele está num ambiente estranho, ele precisa de ajuda permanentemente, Uhum. né? Às vezes ele não sabe ligar uma televisão. Televisão hoje Sim. são tecnológicas, né, mais evoluídas, então ele não sabe mexer no controle às vezes. Temos todo tipo de cliente, cliente que tem mais, vamos dizer assim, Familiaridade envolvimento, com familiaridade uhum. com essas coisas, e tem cliente que não sabe mexer num controle remoto. Tem cliente que não sabe regular uma água, misturar água quente com fria para ficar numa temperatura ideal. Ar-condicionado, Uhum. hoje, quente, frio, só ventilar, tem gente Uhum. que não sabe mexer, existe isso. E a gente tem que estar sempre pronto para ir lá, ensinar, explicar, ter paciência, né, e fazer isso. Não é fácil. Então, há uma necessidade de permanentemente os gerentes, os gestores de serviços, Sim. hotelaria e em geral, estarem sempre muito bem preparados para resolver questões inusitadas às vezes, outras são muito rotineiras e a gente já vai lá, já resolve rapidinho. Uhum. Então, é muito mais O senhor envolvimento. levantou essa questão interdepartamental, né, o pessoal fala da jornada do cliente, né, porque como o senhor falou, né,
ele vai ter uma experiência na recepção, ele vai ter uma experiência no restaurante, mas mais do que isso, né, aqui o Intercity dá bem para ver a questão do modelo de negócio. A gente tem tido a oportunidade de acompanhar uma jornada de liderança aqui, junto a clientes nossos já. Estamos aqui há bastante tempo frequentando, né. né, as suas Tenho instalações acompanhado aqui. vocês. E vocês são bastante ativos, tem uma área de eventos bastante grande, tem essa área do cliente corporativo, né, de workshops e treinamentos, e tem a área, né, do cliente pessoa física, vai, o hóspede, digamos assim. É. Desses 3 segmentos de negócio, qual que é o mais desafiador, seu Zanira? É uma curiosidade minha, né, porque a gente vê a gente entende o hotel como o serviço de hospedagem, mas vocês aqui são muito mais do que isso, né. Outro dia aqui estava tendo um evento que tomou todo o estacionamento, um evento, né, ligado Gigante, é. gigante, né, uma coisa absurda, né, eventos da área de tecnologia. O que que é o mais desafiador nessa questão de o cara que ele vem se hospedar, mas ele também vem participar do evento, ele vem o que que é mais difícil de Alguns são gerenciar? mais exigentes do que outros, sabe, o perfil do cliente. O cliente que vem para uma convenção, para um seminário, uma jornada de estudo, um treinamento ou uma palestra que seja, né, esse cliente ele tem uma, vamos dizer assim, uma necessidade, e a gente procura atender, na medida do possível, essa necessidade. A gente tem que ser um consultor antes de um vendedor. Hum. A gente não vende hotel, a gente é parceiro do hóspede, da pessoa que vem para a convenção, do cliente que vem para o fim de semana. Hoje em dia, o pessoal que vem no fim de semana, uma família, um casal que vem para passear, a gente precisa entender o que é que ele gosta, o que ele precisa, e às vezes as coisas não estão dentro do hotel, estão A fora gente do não sabe hotel. especificar, né, a A gente gente tem precisa. que consultar, entender esse cliente e aí sim oferecer aquilo que a gente tem dentro do hotel, que eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho, né, Uhum. mas eu posso oferecer algo que deixa ele satisfeito, feliz, entendeu. E pode estar fora do hotel, num restaurante, numa vinícola, num curso de degustação que está tendo aqui perto do hotel, né, de degustação de vinhos e tal. Então Ainda existe aquela figura do que a gente vê muito em filmes, né, de época, o concierge, aquele camarada ah, que soluciona todos os problemas, é o aparece concierge mesmo. magicamente, né. Esse aí, hoje em dia, né, a evolução da hotelaria também, não permitiu que todo mundo tenha essas funções aí, hoje o Hã. organograma é bem mais enxuto, né, mas os hotéis 5 estrelas, hotéis, grandes que tem aí no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, aqui no Rio Grande do Sul também tem, alguns ainda têm essa função que é o solucionador de É, problemas o do cliente, né. mágico, né, o que Mas aparece. as convenções também são muito importantes para nós, é um segmento de atuação nosso que é importante para o nosso negócio, sim. Às vezes representa 30, 40% da nossa ocupação, da nossa receita. Esse evento que tu falou, 2.000 pessoas aqui dentro, Nossa. né? Claro, nem cabem no hotel, tinha muito passante, que a gente chama, que veio aqui e tal. Esse passante também é cliente. Esse Uhum. passante precisa conhecer a nossa estrutura para eventualmente ir fazer uma reunião, indicar o hotel, oferecer, né, para os seus amigos, seus familiares. Então, a gente está sempre olhando a satisfação do cliente, é acolher e satisfazer. Esse é o nosso dilema eterno. O senhor estava comentando da dificuldade, às vezes, de um hóspede em lidar com uma televisão, né, smart, ou lidar com ar-condicionado. Ah, a gente tem a percepção, né, que tem algumas áreas que automatizações, inteligência artificial vai ser mais difícil entrar, Uhum. justamente pela falta de facilidade ou familiaridade do usuário, É. né, com aquele tipo de tecnologia. Isso é verdade para a hotelaria? A hotelaria ela vai continuar sendo essencialmente um trabalho de pessoas para pessoas, ou o senhor vê que isso pode mudar? Pode sim, já existe, né? Já hoje nós já vivemos isso, né? A gente tem os chatbots, né, que atuam como se fossem pessoas, mas não são, é um robozinho que está lá. Nós temos isso na nossa empresa, a gente já está há muito tempo com isso, né? Muitas empresas estão assim também. A gente já vive isso no dia a dia, a gente nem sente. A Uhum. evolução é tão rápida que a gente acaba assimilando, aplicando no dia a dia e nem sabe o que que é. É IA. Já IA Uhum. já está entronizado, já tem no nosso dia a dia. Então a hotelaria não tem como não entrar nisso. Agora nós tivemos há 3 meses atrás um encontro nacional de gerentes lá em São Paulo. O mote foi esse, inteligência artificial. Claro, outras coisas também, mas uma dos dias foi focado nisso. Nós, na nossa universidade corporativa, temos alguns módulos de palestras e treinamentos básicos
para começar, para iniciar a mexer com a IA. Uhum. Então a gente não para não, a gente tem que estar sempre evoluindo e, se possível, à frente. E é mais fácil ser gerente geral de uma rede hoje ou há 20 anos atrás, seu Janir? Não é mais fácil, mudou. 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 Antigamente você tinha mais gente, os hotéis hoje enxugaram as suas estruturas, a própria tecnologia permite isso, né, muita coisa é feita hoje já meio que pré-preparado e você só faz finalizar. E o serviço também, muitas vezes é finalização. A finalização o que que é? Relacionamento. Uhum. Relacionamento, gestão de pessoas, gestão da equipe, tete a tete com o funcionário, entendeu? Permanentemente corrigindo, orientando, atendendo. Eles têm necessidades também. O funcionário, o colega da gente, né, tem necessidades. A gente precisa entender isso, saber como é que ele está em casa, a família, né? Se os benefícios estão atendendo, se a gente precisa mexer no benefício. Tem que estar sempre olhando 360 graus. Muito bem. Então, seu Zeni, muito obrigado pela sua disponibilidade. O senhor fica à vontade, né, para falar ou fazer um convite aí para conhecerem o hotel. Isso. Muito obrigado também, foi um excelente bate-papo, eu gosto dessas coisas. Bom, você falou, né, tem um tempo de jornada já dentro da hotelaria, isso permite que a gente conheça mais coisas e tenha experiências novas, isso pode ser passado para frente, mas o Intercity aqui de Caxias do Sul é um hotel que já faz parte da comunidade, né, é um hotel admirado pela sociedade, pelas empresas que nos utilizam aqui. Ficam todos convidados, nós temos um café da manhã aqui, nós participamos É bom, do gente. É bom esse do café da manhã. do do pacote que a gente tem aí, Uhum. que o pessoa pode vir tomar café no hotel, tem as hospedagens para fim de semana, para feriados. Nós temos aqui também a possibilidade de fazer aniversários, por exemplo, nós temos o Noite do Pijama, que as crianças vêm comemorar o aniversário aqui, têm a experiência de Muito se legal. hospedar no hotel, então tem todo um serviço que a gente dá atenção àquelas crianças, né, eles ficam maravilhados, as empresas fazendo seus eventos aqui dentro do hotel. A gente está aqui para acolher e tentar fazer com que a sua viagem, o seu passeio, a sua necessidade, o seu evento seja bem feito, seja um sucesso. Nós somos parceiros para fazer com que as coisas boas aconteçam para vocês. Nós somos um instrumento de serviço e a gente faz o possível, né, para ser um serviço de alto padrão aqui dentro de Caxias do Sul. Muito obrigado, então, Suzane. É verdade, esse bilhete, o café da manhã é excelente, né? A gente está sendo muito bem atendido aqui nessa nossa jornada de desenvolvimento. E muito obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Arenie. Se você gostou, curte e compartilha com aquela pessoa que quer conhecer um pouquinho mais sobre como é gerenciar um serviço tão sensível como o serviço de hotelaria. Obrigado e até o próximo episódio.